é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, começamos na sua companhia mais um programa A Caminho da Luz. Hoje a gente está acelerado aqui porque nós vamos falar sobre o tempo. Carlinhos, seja bem-vindo. Ainda bem que agora é o nosso tempo, o tempo dos telespectadores da TV Mundo Maior. Uma alegria mais uma vez em fazer as reflexões necessárias, segundo a ótica da nossa querida doutrina espírita. Né? Pois é, e hoje a gente vai falar sobre o tempo, né? Temos até livros maravilhosos do Herculano Pires que fala o espírito e o tempo. Então vai fazendo lá toda uma leitura desse desenvolvimento do espírito aqui encarnado, né, Carlinhos? Livro belíssimo, então já vamos mandar um beijo para a Heloísa Pires, né? Pois é, nossa querida Heloísa, um beijão no seu coração. Que bom que ela está conosco, né? Pois é. E a gente já quer, logo de saída, já perguntar a você, queremos a sua participação via WhatsApp ou pelo Facebook. A gente quer muito que você participe aqui pelo Face da TV Mundo Maior. E o Zap, fala aí, Carlinhos, qual é o 11? 99643-3827, como você está vendo aqui no nosso GC, beleza? Muito bem, responde lá pra gente qual o valor do tempo, porque a gente fala muito isso, eu não tenho tempo para minha família, eu não estou tendo tempo de fazer um trabalho voluntário, meu tempo, nossa, eu corro, quando eu vejo já acabou o tempo. Então a gente faz essas reflexões o dia todo dia, mas será que o tempo é que é escasso? Ou a nossa sensação em relação ao tempo, ou a nossa qualidade em relação ao tempo é que pode estar meio conturbada, Carlinhos? Como é que está? Qual o valor do seu tempo? Pois é, olha, o valor do meu tempo está muito barato, viu, Soraya? Estou recebendo pouco, então o valor tá devagar. Pois é, a relação, quando a gente fala em encarnados, a gente sempre tem que entender o tempo com a relação ao espaço, né? Então, ou seja, nós temos um tempo para se deslocar no espaço, né? Saímos da Rádio Boa Nova, levamos um tempo no espaço para que a gente estivesse aqui. Então, esse nosso tempo, ele é medido por uma questão espacial, mesmo a translação da Terra em torno do Sol, ou em torno de a translação em torno de nós mesmos, ou seja, é 24 horas que a gente tem como base, ou seja, a base justamente do espaço, né? A Terra gira, então a gente está em relação ao Sol, um giro de 24 horas, ou seja, tudo tem uma relação com o espaço. Agora, quando nós falamos dos espíritos, a coisa já muda um pouquinho, ela tem uma outra maneira de ser avaliada, né? É isso que a gente vai ver hoje. Não tem mais espaço, acabou o espaço. Não tem mais espaço, né? Todos os espaços são possíveis. O sentir não é questão do espaço, viver não é questão do espaço, o viver é questão do espírito. Né? Pois é, gente, e eu, para a gente desenvolver esse tema, me inspirou, né, me inspirei por um documentário que está aí na mídia, um documentário da diretora de cinema Adriana Dutra, que ela fala, Carlinhos, o tema é quanto tempo o tempo tem. E nesse documentário ela entrevista vários pensadores físicos, intelectuais, religiosos, para darem uma definição, ainda que pessoal, né, a sensação de tempo, porque o tempo é relativo, e é bem interessante a gente pensar sobre isso, já que
a estrutura de pensar o tempo atual é completamente diferente de 50 anos atrás. Não estamos nem falando de outro século. A gente está falando de pouco tempo atrás. A gente, através dessa comunicação que a gente tem aí, você está no Facebook ou você está no WhatsApp falando com a gente, isso mudou, né, Carlinhos? A relatividade é ainda mais... né? Porque nós rompemos espaços, né? Sim. Justamente esse espaço dimensional, ele foi reduzido. Nós estamos agora nos comunicando com gente no mundo inteiro. Sim. Você imaginou como era no passado? Você escrevia uma carta, mandava, nossa, eu me lembro que um amigo meu tinha uma vizinha, tinha os parentes na Espanha, não me lembro tão bem disso, que ela falou assim, demora um mês para a carta chegar lá. Verdade. Né? E aí demorava mais um mês para a carta voltar. Sim. A minha família, que é de Pernambuco, por parte da minha mãe, era assim, era 10 dias para a carta chegar lá. 10 dias, quer dizer, você fazia as a pergunta. Notícias, né? Então, se perdiam até. Sim, então era tudo muito mais lento, né? Ou seja, o tempo para nós tinha uma razão diferente, né? Ele variar, hoje, quer dizer, a variação do tempo é muito rápida. Você pensa em alguma coisa, você já olha aqui, você já pode olhar, você já pode ver, você já vai direto. A resposta, né? Você tem resposta para tudo a todo instante. Então imagina, antigamente se você pensasse uma coisa, até você desenvolver isso, ou até ter o retorno disso, você falava, vamos com calma, tem tempo. Pois é. E aí a gente vai para aquela velha, né, reflexão a respeito dessas urgências realmente. O que é realmente urgente no seu dia? Porque eu às vezes me pego tendo que resolver muitas questões de coisas diferentes ao mesmo tempo. E se você não se colocar, eu percebo isso em mim, se eu não me coloco uma diretriz, um projeto para realizar o meu tempo, eu me perco. Aí a urgência, que é urgente de verdade, ela passa para o plano lá de baixo, e aquilo que toda hora vem te chamando, ou no celular, ou as respostas daqui, ou as questões que você tem que ver aqui, ou alguém falou alguma coisa, às vezes você administrar isso talvez é o pulo do gato aí do novo milênio, né? Que eu acho que a gente já vive isso há bastante tempo. Se você deixar com que as pequenas urgências do dia, alguém postou tal coisa, falando isso, falando aquilo, se você se deixar levar por isso, você não realiza nada de importante, né? A gente acaba deixando de tomar conta daquilo que é necessário e se envolve com questões que são bem, né, passam muito rapidamente, são substituídas por novas urgências. Então, o que é realmente urgente no dia? Nós estamos perdendo essa noção justamente do tempo, né? Porque o tempo que nós conhecemos é esse tempo organizacional das coisas, que é necessário. Olha, nós trabalhamos, a princípio, 8 horas por dia, temos 8 horas para dormir, daí vai sobrar 8 horas para ficarmos com a nossa família ou realizarmos a programação do nosso trabalho. Ou seja, nós precisamos dessa organização no espaço-tempo. Porém, é algo que é relativo, né? Agora, viver esse tempo e estar no tempo é uma coisa totalmente diferente. Foi como você falou. Hoje, todo mundo aí no WhatsApp, ele vai sendo apenas um gerador Sim. de informação, ou então um captador de informação que não vive, que às vezes não para nem para pensar. Nós entramos num automatismo de tudo e nos perdemos no entendimento de viver a própria vida. Sem dúvida, isso acontece muito, né, o mundo contemporâneo, mas a gente rompeu a barreira do espaço, né, embora hoje a gente ainda saiba que muitos seres humanos estão aqui encarnados ainda construindo muros,
Mas a gente rompeu, não existe mais muro, lugar nenhum, né? O pensamento humano chega onde alguém quiser olhar, onde alguém quiser se colocar para ler o que alguém escreveu, o que alguém postou, o que alguém vai conhecer alguém que mora lá, sei lá, no Oriente Médio, o outro nos Estados Unidos, o outro aqui na América do Sul, enfim. Isso não existe mais, essa mobilidade acontece o tempo todo. Aí o Carlinhos falou aqui da duração do dia, né? E eu, curiosa que sou, eu pesquisei a duração de um dia, que a gente vai falar de relatividade. Na Terra, um dia dura 23 horas e 56 segundos, não necessariamente 24. Não lembro exatamente qual era a explicação, mas os 4 segundos estão envolvidos ali nesse movimento todo, né? De rotação, de translação, etc. Marte, 24 horas e 37 segundos, mais ou menos parecido. Vênus, 243 dias terrenos. Né? Então, imagina... a gente com 24 horas, a gente fala, se precisava ter mais tempo, né? A gente precisaria ter mais tempo. A gente não saberia administrar ainda assim, não é? Imagina você parar para pensar que neste universo todo existem galáxias diferentes do nosso modo, né? Que se a gente um dia estiver lá, né, Carlinhos? Você está perdido, né? Você imagina ser passado 24 horas, às vezes, que é um dia infernal na sua vida, que você tem uma série de problemas, de dificuldades, de coisas para resolver, ou porque alguém está adoentado, ou porque alguém sofreu um acidente, ou porque você está desempregado, ou porque alguém partiu, ou porque alguém desencarnou. A sensação que a gente tem, 243 dias, é uma coisa inenarrável. Mas para quem vive isso, não. É relativo, né? Diante da nossa necessidade, né? Não, sem dúvida nenhuma. É uma pena que o nosso tempo já está acabou? Acabando aqui no nosso primeiro bloco, mas fica aí o convite, né? Participe do nosso Clube Amigos da Boa Nova, ligue aqui no 0800 12 18 38. Afinal, nós precisamos muito da sua ajuda, nós precisamos manter essa TV no ar, a Rádio Boa Nova no ar, elevar, né? As informações, o conhecimento do Cristo a todos os cantos do mundo, sem tempo, sem espaço. Então tá aí o convite. Ligue no 0800 12 18 38 e aguarde aí que a gente volta já já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, que bom que você ficou aqui com a gente no programa Caminho da Luz, TV Mundo Maior, todos os dias, quer dizer, todos os dias não, né? De segunda a sexta-feira, nesse horário ao vivo das 16 às 17 horas. E você participa aqui com a gente, tá? Manda aqui o seu zap, a sua questão, a sua contribuição no 99643-3827. Porque a pergunta da tarde de hoje é: qual o valor do tempo, Soraya? Né? Que coisa impressionante, né? Qual o valor do tempo? Para mim, assim, eu acho muito precioso. Eu tenho uma certa neura quando eu entendo intimamente, porque a gente está falando que é uma percepção, o que eu sinto não é o mesmo que você sente. Quando eu acho que estou perdendo tempo, ou, puxa, não fiz nada hoje de útil, me exaspera, me causa um certo desconforto imaginar que é muito precioso, né? Do mesmo modo que a gente está aqui hoje encarnados, não sabemos quando que não estaremos mais nessa posição, ainda que a gente sabe que essa vida, a vida continua ininterrupto, mas a sensação, né, a gente conhece isso aqui, né? Pelo menos
momentaneamente, o nosso foco é a realidade que a gente vive. Então, se eu não fiz nada de útil, não li um bom livro, não saí, não conversei com alguma pessoa que eu tinha que fazer, ou se eu não fiz nada de interessante para minha empresa, se eu não progredi em nada, eu já fico meio bolada, como diz o outro. Falo, caramba, perdi tempo, né? Isso não volta, não tem retorno isso, né? Por isso, quando a gente fala, existe um livro do Robert Chiniachik em que ele entrevista alguns doentes, alguns pacientes terminais, e ele pergunta a essas pessoas do que elas, qual é o saudosismo, qual o que elas pensam que ficou para trás, ou o que elas gostariam de ter feito diferente. E pasmem, ninguém vai dizer, olha, porque eu não comprei a casa, o carro, olha, eu não comprei tal coisa. Não, todo mundo diz, olha, queria ter tido mais tempo para ter ficado com a minha família, para ter cuidado da minha saúde, para ter ficado, né, valorizado mais esses pequenos momentos. Então, é muito sério isso, né? A gente tenta aqui levar da forma mais informal, mas é muito sério. O espírito reencarnado tem o tempo ao seu favor, ele está aqui para ser utilizado, mas como a gente vai utilizar, aí só depende da gente, né, Carlinhos? Não, sem dúvida nenhuma. E é interessante que essa questão do tempo, ela já vem sendo discutida de muito tempo, né? Ou seja, desde lá, principalmente começando em que tem uma análise melhor, um pouquinho nos estoicos, que são ali na época de Jesus ainda, em que eles viam o mundo como algo perfeito. Era o cosmos, era o pensar sobre o cosmos que era a harmonia de tudo, a perfeição de tudo. Eles diziam que eram o divino, ver o divino na realidade do dia a dia, né? A manifestação. A manifestação do divino no Sim. seu tempo, né? No agora, no poder participar de tudo isso de forma natural. Então, para eles, a vida era um pouquinho mais lenta, né? Sim. Era o aproveitar, o se integrar aquele processo todo de aprendizado que eles já estavam começando a ter. E aí nós vamos mais para frente, e um dos mais importantes pensadores sobre o tempo foi, sem dúvida nenhuma, Santo Agostinho, que nos trouxe aí uma análise entre o tempo e a memória, né? Tempo é uma coisa, memória é outra. Ou seja, para Santo Agostinho só existia o agora, o presente do presente. E ele dividia o tempo em presente do presente, presente do passado, presente do futuro. Por quê? Ele não falava que existe o futuro, porque o futuro não aconteceu. Sim. Ele poderá acontecer. Ele só acontece no presente. Ou seja, quando eu penso no futuro com uma sensação de alegria ou de tristeza, ou algo que vai me incomodar ou algo que vai me alegrar. O passado, da mesma forma, o passado já passou, então o passado não existe. O que existe é o presente do passado, ou seja, quando a minha memória vai buscar lá no fundo uma vivência que me traz alegria ou me traz tristeza, né? Então é bem interessante para que a gente pense sobre isso, né? Pois é. Materialmente falando, para o cérebro também dura muito pouco, né? Esse presente que a gente fala tanto. Viver o agora, viver o presente. Cerca de 15 segundos é o presente. Então, a nossa conversa aqui, para o nosso cérebro, ela está no presente por 15 segundos. Depois disso, ela já é memória. Então, o tempo bem vivido transforma-se em boas memórias, né? Memórias que te fortalecem para segurar a onda no agora. E o Carlinhos estava falando que o tempo passava mais lento, e assim, toda vez que a gente tem oportunidade, por exemplo, de visitar uma cidade pequena, e você vê, assim, você passa e vê pessoas sentadas na calçada, ou aqueles senhores sentados na porta, no beiral da porta, né?
sentadinho ali, calmamente, jogando conversa fora. A gente que vive numa grande metrópole, a gente fica até meio que agoniado, porque a gente não consegue imaginar como é que a pessoa não está fazendo nada, né? E é muito relativo o não estar fazendo nada. E eu me lembro, assim, quando eu gosto, né, pela esta pouca ansiedade que eu tenho, eu gosto muito de praticar meditação, porque é o momento que eu respiro, que eu me coloco, que Você se percebe sim, como existente. né, aquele momento que é meu e tal. E nas tradições milenares aí da meditação, se contava o tempo através da respiração. Então, a cada inspiração e a cada expiração, contava-se um tempo. Aí dividiu-se esse processo em 21 tempos, 7 tempos de 21 respirações. Por quê? Não tinha relógio. Mas para que eles compreendessem que este tempo era um tempo, aspas, suficiente para que acalmasse a mente, para que trouxesse benefícios para quem praticasse. E hoje, né, sempre a neurociência trazendo coisas trazendo coisas, apontando aí algumas verdades científicas, coloca que este momento de respirar, que você para se sentir ali colocado no mundo, 20 minutos por dia já te ajudaria bastante, né, Carlinhos? Acho que já a gente conseguiria... Em resumo, tudo nos solicita disciplina, né? Sim. Então, esses tempo, 21 eu acho que tempo igual disciplina. É disciplina, né? É E olha bom. só, nós estamos aqui com um companheiro, né? Boa tarde, meu nome é Hércules, sou de Caririaçu, no Ceará, olha Opa, só. terra boa. Nossa casa aqui chama-se a Caminho da Luz, igual a nossa, Soraya. Que Olha que legal, legal. Hoje a maioria das pessoas vivem sem tempo. Acho que até as casas espíritas sofrem por falta de trabalhadores com tempo. É muito isso. Acho que temos realmente que pensar sobre o nosso tempo. Hoje, será que essa comunicação rápida nos ajuda ou toma mais nosso tempo? Pois é, Hércules, eu digo para você o seguinte, tempo é opção, né? Tempo é opção. O que eu quero dizer? Ou você escolhe fazer uma coisa, ou escolhe fazer outra. Não é que ninguém tem tempo, né? Simplesmente você tem que ter prioridades. E, infelizmente... É foco? O trabalhador, quer dizer, o frequentador se torna um trabalhador, às vezes até apaixonado, mas não conscientizado. São duas coisas diferentes, porque o apaixonado ele desiste rápido, ele fica maravilhado, né? É tão bom conhecer a doutrina. E aí depois, quando a coisa começa vamos dizer, a ficha cair, que ele tem que estudar, que ele tem que se dedicar, e ele vendo que ele vai ter responsabilidades, aí o que acontece? É a opção dele, né? Eu quero ter responsabilidade ou eu quero apenas passar um tempo, né? Então, Hércules, com certeza, né? Tempo é opção. Ou seja, você escolhe por uma coisa ou outra. E normalmente quem não tem tempo é o que mais faz, né, Soraya? Eu tenho um ditado que diz, né? Quando você quer que alguém realize algo, dê a alguém que não tem tempo. Né? Aquela pessoa que tem um monte de coisa para fazer, é esta que você tem que oferecer. Porque aquele que está folgado e diz, eu também não tenho tempo, mas ele não está fazendo nada, ele não vai assumir responsabilidades. Então, por isso a gente vê nas casas espíritas, nas famílias, no ambiente de trabalho, sempre aquelas pessoas que se disponibilizam, que se colocam, que são colaborativas, elas às vezes acumulam um monte de tarefas em decorrência, né, Carlinhos, de que todo mundo vai lá e dá uma abusada, né? Não, sem dúvida, né? Então tá aí. É para a gente refletir, como o Hércules falou mesmo, né? Será que a gente está dedicando o tempo necessário, está utilizando o tempo da melhor forma possível, ou nós estamos apenas encaixando as coisas? Porque, como nós dissemos, o tempo é relativo. Quando eu faço as coisas felizes, alegres, o tempo passa rápido.
quando eu não coloco ali, quando eu não vejo ou um retorno, ou não tenho entendimento, olha, se arrasta. Eu espero que o seu tempo na casa espírita não se arraste. O meu, graças a Deus, cada dia ele é mais feliz, mais alegre, porque a gente tem compromisso, comprometimento e sabe as responsabilidades de ser espírita. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, ainda bem que você ficou aqui com a gente no programa Caminho da Luz, na TV Mundo Maior. E eu vou aproveitar, antes que eu perca meu tempo e me esqueça de você, a gente tem um convite muito legal. 15º Encontro Amigos da Boa Nova, né? Então, o que acontece agora, dia 21 de abril, lá no Espaço Prisma, que fica ali em frente ao Shopping Internacional. Nós teremos lá a participação do José Medrado, Manuel Bolonha, o José Carlos De Luca, Heloísa Pires, William Sanches, o pessoal da companhia Amigos da Luz, do músico Tavito e muitas outras atrações. Então a gente conta com você. Por favor, esteja lá conosco dia 21 de abril, garanta o seu lugar bem em frente ao palco, né? Já faça a sua reserva antecipada, ligue no 11 2458 3214 ou então no 2456 7109. Encontre uma brechinha, encontre um tempinho e esteja conosco lá nesse evento maravilhoso que é uma confraternização dentro do movimento espírita. Contamos com você, não é, Soraya? Pois é, Carlinhos. É muito interessante, né? O tempo é uma questão de escolha daquilo que você quer desfrutar, né? Se você quer passar mais tempo com a sua família, se você quer estudar, se você quer ir visitar, assistir uma peça de teatro, um show, viajar. E a gente pode fazer tudo isso. Uma coisa não exclui a outra, né? Às vezes a pessoa diz, eu trabalho muito e não tenho tempo para a família. Mas será que o trabalhar muito é também produtivo? Será que esse trabalhar, você poderia otimizar as horas dedicadas ao trabalho e deixar uma horinha que seja para ir lá, ouvir, conversar com a sua esposa, o seu esposo, ou os filhos, ou receber amigos? A gente sempre pode, né? A gente coloca o tempo como o vilão das questões. Mas ele, né, Carlinhos, o tempo é um grande fantasma mesmo para a gente, né? Em todos os tempos da humanidade, ele delimita a finitude, e isso é assustador no tempo, né? A finitude que não existe para nós, dentro da doutrina espírita, só existe do corpo material, mas é isso que mais deixa a gente agoniado, né? De pensar que o relógio não para e uma hora ou outra você encontra um fim para aquela estrada, né? Eu acho que esse é todo o pensamento filosófico, todo o pensamento humano se baseia em pensar a vida, né? Como? Que é isso? Que relógio é esse? Quem que dá a corda nesse relógio, meu Deus? Pois é, quem que dá a corda nesse relógio é o espírito, Pois né? Que é o que sente tudo. E foi muito legal você falar sobre essa questão da finitude, que esta sempre foi uma indagação que levou medo às pessoas que se apegam a esse tempo material, né? Então, justamente, nós temos
esse medo da morte, por quê? Do envelhecer, da incapacidade. Porque está ligado ao espaço-tempo. Sim. Então, a gente se apega a isso de tal forma que nós acabamos vivendo ansiosos por aquilo que não conseguimos fazer. E não achamos tempo, de fato, de direito, para fazer aquilo que nos tornariam vivos. Ou seja, ao qual nós falamos, nossa, foi tão bom aquele tempo, né? Ou seja, foi o tempo sentido, foi o tempo vivido. Porque na maioria deles... De corpo presente, de corpo presente. Corpo e alma, melhor dizendo. Que é o que a gente vê hoje, a pessoa fala, mas eu não tenho tempo de estudar. Mas 1 hora para o Facebook, ele tem. Responder o Zap. Para responder o Zap. Então, assim, ou seja, aquilo que nós falamos, tempo e opção. Você tomou o seu tempo com uma outra opção, que nem sempre é a melhor opção. E aí dá raiva, né? A gente fica com raiva. Eu, tanto que há um mês atrás... Eu tenho muita raiva. Eu confesso que eu estava raivoso no bom sentido e eu saí por 10 dias do Facebook. Por quê? Porque eu estava me determinando a terminar de ler um livro e eu não estava conseguindo, por quê? Daqui a pouco estava eu lá. Pelas urgências do Facebook. Que pergunta, um que posta um negócio que te deixa nervoso. Eu falei, você está louco? Você está se perdendo seu tempo com isso? Né? Ou seja, nós temos que ter disciplina. É legal você ter o Face, afinal, né? Hoje nós fizemos o programa Caminho da Luz na rádio, direto pelo Facebook. Só que nós temos que ter o quê? Aquilo que você falou, disciplina. Olha, vamos ver um pouquinho lá no início do dia, vamos ver um pouquinho na hora do almoço e um pouquinho no final do dia. Que nem a gente faz com criança, Sim. Né? Uma criança, o pai e a mãe vai lá dizer, olha, tantos minutos você pode jogar o seu videogame, o tanto você vai ficar na frente da televisão assistindo um desenho. E nós somos, do ponto de vista espiritual, ainda estamos na infância, não é, Carlinhos? Precisamos de algumas regras e alguns limites que a gente consegue fazer isso através da inteligência, né? De pensar, puxa, mas será que isso que eu estou fazendo é legal? Né? Será que isso está me levando a algum lugar? E a gente, muitas vezes, a sua resposta é sempre não. A gente fica meio que no ócio. A gente pensa que está fazendo um monte de coisa, mas concretamente, coisas que fazem diferença, coisas que, para você, não estou nem dizendo que a gente tem que fazer tanta diferença assim no mundo, porque hoje todo mundo fala isso, mas não é isso. A gente fazendo a diferença para nós, modificando a nós mesmos, o mundo vai ser só o reflexo disso. Né? Então, o quanto que você se dedica ao seu desenvolvimento pessoal, o quanto que você se dedica a encontrar as coisas que realmente para você tem significado. Né? Acho que a gente pode partir e a doutrina espírita, ela é muito legal porque ela nos dá uma nova dinâmica, uma disciplina de ajudar o próximo. Né? Então, quem entra na doutrina, o legal é que, olha, toda casa tem um trabalho social. Tem e deve ter, por mínimo que seja. Por quê? Porque ele é o exercício da caridade em nós. Eu digo que a caridade, ela não é da doutrina espírita, ela é do espírita. É aquele que precisa se disciplinar. Ou do espírito, né? Ou do espírito. Então, ou seja, nós vamos achando brechas, achando tempo para auxiliar o próximo. E o que Jesus sempre nos pedia, vigiai e orai. Né? O tempo é o quê? Uma eterna vigília daquilo que você quer realizar. Quando você vigia, você faz as coisas que você gostaria, ou seja, não, tá bom, isso aqui eu não vou mais falar aqui, né? Deixa eu ir para a leitura. Não, agora eu tenho que ir para o trabalho, para o centro espírita, né? Me comprometi lá, ou seja, opção de qualidade. Né? Talvez, né, pensar um pouquinho na tal da porta estreita que é colocado no Evangelho, né, tão lindamente, administrar a sua vida de modo produtivo é a porta estreita, porque o mundo tem um monte de chamamento, um monte de situações que vão te convidando para
para dispersão, né? Para você entrar no lugar comum. A tal da porta estreita de Jesus é tão atual que é você sair da massa, né? Eu lembro sempre do Zé Ramalho quando eu falo disso, né? Ei, vida de gado, né? Ei, aquilo Vocês mundo. que fazem parte dessa massa. Então é isso. É se recolher. E aí não ter a preocupação de achar, as pessoas vão achar que é antipático. Não. Quanto mais a gente está feliz com a autorrealização, mais você vai poder ter uma convivência sadia e legal com as outras pessoas. Respeitosa. Então, eu acho que é por aí, né? Porque, como você falou, hoje as portas estão abertas demais, né? Nós temos aí quantos grupos de WhatsApp, cada grupo com um objetivo, cada grupo com um sentido. E daqui a pouco você está entrando nos grupos que não tem nada a ver, né? Você está perdendo tempo que você tem que responder. Quem falou que você tem que responder? Quem falou que você tem que participar de determinadas coisas? Aí é que entra o que Jesus solicitou de nós. A vigília, o entendimento das coisas, a vivência da vida no momento vivido. Né? O que nós estamos fazendo aqui agora, que os nossos telespectadores estão fazendo, né? No processo de aprendizado, de participação de coisas boas. Sem dúvida. Carlinhos, eu acho que a gente depois pode comentar no próximo bloco, mas só para a gente começar a falar um pouquinho a respeito, que eu acho que é um filme que muita gente pode ter assistido, que é O Feitiço do Tempo, né? Que é maravilhoso. É o Dia da Marmota, que é muito legal, o Bill Murray, agora eu lembrei quem é. Ele estava novinho nesse filme, né? Já tem um tempão. Mas é um filme muito legal que trata dessa questão do tempo, que ele acorda todo dia, no mesmo dia. Né? Ele é bem marrento, bem emburrado, mal-humorado, aquele cara que você olha... Sem noção. Isso para ele é um momento de rever posições. Então, a gente pode comentar mais no próximo bloco, e a gente não pode deixar de convidar você para fazer parte aqui do Clube Amigos da Boa Nova, participando. Nós precisamos muito de você. A gente tem uma campanha aí em atividade, que é o Espiritismo SOS, que é muito importante, gente. A gente precisa muito da sua colaboração, para que a gente possa continuar aqui no ar, voluntariamente, na Rádio Boa Nova. Então, nós precisamos de você. Ligue no 0800 12 18 38, faça parte dessa grande família, para que a gente possa estar sempre, né, Carlinhos, aqui trazendo temas, refletindo a respeito e continuando aí com vocês. Tem formas também de auxiliar através do site, que vocês têm como anotar. Então, faça parte, que a gente vai ser sempre muito útil. E para falar um pouco do tempo, você sabe, o nosso tempo aqui desse bloco também, Taizinha já mandou terminar, tá? A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Atendendo a muitas demandas. Que bom que você ficou conosco, né? A gente agradece demais a sua participação. E por falar em participação, tem um agradecimento também para uma pessoa do Zap, que mandou alguma coisa também. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos lá, gente. A gente tem uma frase aqui de um filósofo muito, muito interessante, que é o Bergson, que diz assim: o tempo da vida é a duração do presente. Pois é, Soraya, até que enfim alguém chegou na questão do espírito que nós tanto falamos, né? Porque tempo é uma coisa, duração é outra. Ou seja, a duração é como sentimos o tempo, como nós
damos qualidade a ele, ou como sentimos ele. O nosso querido Einstein já dizia aqui da questão da relatividade do tempo, e como exemplo ele sempre dizia, né? Se você ficar 2 horas ao lado da mulher amada, parecerão 2 minutos. Só. E se você ficar 2 minutos sentado numa chapa quente, parecerão 2 horas. Ou seja, essa é a relatividade. E Bergson entrou justamente na questão do espírito, da maneira com que ele vive esse tempo, que é chamado então de duração. Então o importante não é o tempo, é a duração, né? Como eu sinto essa duração. A duração que nós, graças a Deus, aqui no nosso programa, a coisa foi tão boa, correu tão rápida, ou seja, porque nós estamos na duração. Nós saímos do tempo para viver a duração. Isso faz toda a diferença, né? E aí a gente pode, eu fico pensando muitas vezes, né? Quando alguém diz eu não tenho esse tempo, talvez a sensação íntima é de que esse tempo não lhe pertence, né? Eu não tenho tempo. Espera lá, não é o tempo, você é que vai dar teor a ele, é você que dá qualidade, é você que dá qualidade a tudo na vida. Não é o tempo em si, o tempo não significa, né, muita coisa. Olha, às vezes, não, cara, eu não tenho tempo de ficar com os meus filhos. Aí ele se programa e fica com o filho. Mas só fica no celular. Fica no celular, fica ligando para os amigos. Ou seja, aquilo que ele vive com o filho é o tempo, não é duração. Agora, quando ele participa, quando ele isola tudo e vive aquele momento com o filho, aí é a duração. É isso que Bergson quer que a gente chegue, que está dentro da doutrina espírita. A compreensão de que o instrumento do nosso estudo e da nossa evolução está no espírito e na duração. Então a gente nunca deu, essa encarnação não deu para mim, mas que encarnação? Nós somos, na realidade... Um contínuo. Um contínuo, nós somos imortais. Então isso é uma coisa atrás da outra, aquilo que nós fazemos. Daqui a pouco nós estamos, sei lá, em que encarnação, mas ser sabedores da razão da duração, chegaremos à felicidade. Até como você até comentou anteriormente, acho que foi lá na Boa Nova, na questão do feitiço do tempo, que no seu entendimento, na sua leitura do filme, ele pode representar o que a encarnação é para nós. Então, a oportunidade de voltar, porque ele voltava todo dia no mesmo dia, e naquele dia, o dia seguinte ia ser igual, né? Ele foi percebendo erros e tentando melhorar, e se transformou. Então, talvez a gente possa aí ter, simbolicamente, essa pedagogia de você olhar para aquilo que não fez tão bem, que não foi legal, e refazer, né? Reconduzir de uma forma mais assertiva. É bem interessante o filme nesse aspecto. Né? Não, sem dúvida não. Eu fiquei apaixonado, porque justamente usei o filme como gancho para dizer, nós vamos errar. Ele errava durante o dia e ele voltava. Esse um dia é uma encarnação, porque afinal o que é o tempo? Sim. Porque o importante é a duração. Porque tem gente que não vive, ele sobrevive uma vida. Porque ele não leva nada. Arrastado. Ele vai se arrastando. Agora, quando ele dá um valor a essa duração, aí, beleza. Muito bom. Por falar nisso, a gente tem aqui uma reflexão. O autor é Jonas Gonçalves Coelho, que diz assim: por definição, o passado é o que não é mais. O futuro, o que ainda não é. E o presente é o que é. Mas o instante presente, quando percebido, já passou. A gente leu, né, Santo Agostinho e aí não tem como não lembrar, né? O passado, quanta gente a gente conhece que vive naquela velha frase: no meu tempo não era assim não. No meu tempo
as mulheres eram assim, os homens eram assado, as coisas eram dessa forma. Ah, não, no meu tempo, aqui na empresa, não era assim, não. Esse negócio de computador, esse negócio de tecnologia. Então, assim, qual é o seu tempo? O seu tempo é o hoje, né? A pessoa que usa da sua inteligência, o espírito que usa da inteligência, ele vai se moldando às necessidades daquilo que vai sendo a demanda, o que vai vindo, né? As possibilidades de se atualizar diante da proposta de viver. Então, essa frase, gente, vamos esquecer isso. No meu tempo era assim. Ai, que coisa cafona, né? Já é bem... Seu tempo é agora. Então, assim, o que é o meu tempo? Ah, é o passado? O passado serve para a gente, como até, podemos até pegar o filme, ele tinha a memória daquele dia que ele viveu e que o outro vai ser tudo igualzinho, mas usar aquele passado para construir o futuro, né? Então, essa é a finalidade. A gente fala, eu tenho medo do tempo que ele vai passar e a gente é finito neste contexto de tempo e espaço. Mas se você ocupar o seu tempo construindo o seu futuro, você vai estar sempre bem, vai estar sempre feliz, né? Então... Pois é, e é isso, né? Eu vou encaixar aí uma reflexão de Santo Agostinho, né? Que ele diz o seguinte: o que é o tempo, o que é, portanto, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pergunta, não sei. Né? O que ele está nos dizendo? Porque quando ninguém me pergunta, eu sei, porque o tempo é agora. Eu o vivo. Quando eu tenho que explicá-lo, eu não sei. Lembrá-lo. Eu não sei porque ele já foi. Né? Sim. Ou seja, ele já foi. Então, esse é o grande desafio de todos nós. É vivenciar o agora, vivenciar esse momento, não nos apegarmos a essa questão cronológica, mas nos apegarmos na questão espiritual, na duração das coisas. Porque nós queremos estarmos felizes, né, Soraya? Pois é. O tempo de hoje, daqui, acabou, né? Mas nós estaremos sempre com vocês na duração, no propósito, naquilo que a gente pode construir de melhor. A gente fala para você novamente, né, se você puder participar conosco, através do 0800 12 18 38, deste grande clube Amigos da Boa Nova, participando dessa nossa intensa campanha, o Espiritismo precisa de você. Então, doe um minuto seu, né, para fazer uma ligação e fazer parte aqui conosco. A gente agradece a sua companhia, agradece o Carlinhos, esperamos que o seu tempo tenha sido de qualidade, tenha sido proveitoso e que a gente possa se encontrar na próxima semana. Até lá e brigadão pela companhia.